Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui nos encontrando para conversar um pouco mais sobre os ensinos espíritas que tanto nos esclarecem e tanto nos fortificam. Muito bom ter vocês aqui, muito bom estar conversando com vocês. Estamos em novembro, estamos iniciando mais um projeto de estudo. Para você que tem acompanhado nossos estudos ao longo de todo esse período de pandemia que a gente está enfrentando, onde os nossos estudos estão aqui na plataforma virtual, você percebeu que ao longo dos tempos nós fomos nos baseando em alguns livros. Mas para o mês de novembro e dezembro, nós vamos trabalhar uma outra proposta, uma proposta muito mais reflexiva e abrangente, que são temáticas que vão trabalhar de uma forma muito mais plural, muito mais ampla. E para esse mês de novembro, nós temos o projeto Indagações da Vida. Essa proposta ela vai estar se resumindo a vários questionamentos. Buscamos tentar entender quais seriam os melhores conjuntos de questionamento para a gente estar pensando, conversando, trocando ideias. E a gente fez uma pequena curadoria do que seriam perguntas muito mais globais que envolveriam outros questionamentos que também são muito importantes para nós espíritas. E aí a gente acabou conseguindo 4 grandes perguntas que acreditamos que vão nos trazer algumas reflexões muito bacanas. A proposta desse projeto Indagações da Vida, ele vai estar centrado numa análise muito mais filosófica e até certo ponto científica de algumas reflexões que são importantes para a nossa vivência espírita. É elementar que todas essas abordagens terão um foco espírita para que a nossa reflexão ela não possa ficar perdida no vazio de conjecturações ou até mesmo filosofias que não vão compor de forma responsável para todos nós espíritos. Por isso convido você a estar junto conosco, a estar conversando conosco, estar ouvindo, participando, interagindo. Por razões técnicas, esse nosso vídeo que vocês estão assistindo aqui agora, esse nosso vídeo aqui, ele é gravado. Questões técnicas a gente acha melhor gravar, mas eu vou estar aqui, acompanhando vocês aqui nos comentários, aqui embaixo, na timeline. Então, se você ouvir algum trecho, alguma proposta, quiser fazer algum comentário, eu estou aqui acompanhando vocês e eu vou estar lendo, né? Vou estar lendo todos os comentários e estar dialogando com vocês, ok? Então, participem, interajam, compartilhem esse vídeo para estar se multiplicando cada vez mais, chegando a maior quantidade de pessoas. Beleza? Então, a gente tem uma série de questionamentos nesse projeto. A indagação de hoje é: o que é vida? A gente pode até chamar esse nosso projeto de projeto O Que É. São 4 o que és, 4 terças-feiras em novembro, 4 o que és. Hoje nós vamos falar sobre o que é a vida, com este que vos fala. No próximo dia 10 a gente vai ter o que é milagre, e aí a gente vai ter o nosso amigo, querido companheiro do Movimento Espírita, da Casa Centro Espírita Amor à Verdade, nosso amigo Pablo Melo, vai estar falando sobre a temática do que é milagre. No dia 17 a gente tem o que é espírito, nosso velho companheiro Ricardo Pimenta vai estar falando conosco. E para fechar esse projeto, na última terça-feira do mês, dia 24, a gente vai ter o que é evolução, com a nossa amiga Ellen Mendonça, conhecida muitos no movimento espírita, trabalhadora também do Centro Espírita Amor à Verdade. Então esse mês de novembro vai ser uma parceria Gremil Amor à Verdade, para a gente refletir junto, pensarmos juntos nessas indagações para nos movimentar cada vez mais. Beleza? Então esse é o nosso projeto, essa é a nossa conversa, para que a gente possa estar dialogando, construindo cada vez mais saberes mais amplos, que esse saber ele possa chegar muito mais no terra a terra, na nossa vivência, no dia a dia, para que a gente possa ter uma vivência melhor e atingirmos ponto central da nossa existência. Beleza? Bom, para iniciarmos, a gente vai ler uma paginazinha, acho que a gente já fez uma abertura longa aí, para a gente poder entender o que vai acontecer esse mês, nos estudos de terça, e para a gente poder trabalhar essas ideias melhores, acerenando a nossa mente, nos envolvendo nesse clima aqui, nós vamos ler uma página inicial, beleza? E mais 2 avisos que são importantes para a gente, beleza? O primeiro deles é que nós teremos uma surpresa no final do vídeo. Nós vamos ter uma participação especial
no final do nosso vídeo que vai abrilhantar uma demonstração de arte. Então fica com a gente aí, acompanha nosso estudo, que no final a gente vai ter uma arte muito bacana. Quem acompanhou nosso último estudo, a gente tem um trabalho de arte, de música no final, e hoje também a gente vai ter, e o convidado é super especial para estar cantando para a gente, ok? O outro aviso importantíssimo para todos nós é que você fique conectado às nossas redes sociais, para que você possa receber o aviso de quando os vídeos estão sendo transmitidos para todos nós. Okay? É importante você estar inscrito nas nossas redes sociais, seja no Facebook, YouTube ou pelo Instagram, o melhor canal que vocês acharem, para que vocês possam receber os avisos. Beleza? Então vamos juntos? Então, nosso velho companheiro de leitura, quem conhece aqui, todo estudo eu uso esse livrinho como nossa página de abertura. Livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, escrito por Joana de Ângeles. E a mensagem nos diz assim: não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investindo de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente da medida correta propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus, e o universo, de alguma forma, te pertence. Vamos orar? Querido Pai de infinito amor, Jesus, mestre, companheiro de todas as horas, aqui nos colocamos como aprendizes do Teu Evangelho. E nessa fala de hoje, Tua inspiração possa nos envolver, para que o verbo possa chegar de forma mais clara, legível e compreensível para todos aqueles que nos acolhem. Que possamos estar contigo, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, para vocês que já estão nos acompanhando aí, nós estamos desde o início, já fizemos algumas introduções sobre como que vai ser esse mês, como que vai ser os nossos trabalhos, beleza? E o tema de hoje é o que é vida. A gente vai fazer algumas reflexões bacanas que prometem mexer com a gente, estimular cada vez mais. Eu conto com a participação de vocês, beleza? Então vamos lá. Bem, para atingirmos um grau de conhecimento necessário, o ponto fundamental é fazermos questionamento. Fazendo uma pequena alusão a uma propaganda muito famosa do canal Futura, que falava: o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Nós também, inspirados também no trabalho de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, é feito em perguntas e respostas, começamos essa proposta de reflexão de hoje, que é também fruto de uma pergunta extremamente importante: o que é a vida? E para conseguirmos responder a temática de hoje, do que é a vida, nós achamos de suma importância fazer uma reflexão inicial e central. O que nos dá sentido de existência? Pensem aí agora. O que dá sentido de existência para vocês? O que vocês acham que dá sentido de existência? O que faz com que vocês consigam entender que vocês estão vivos, que você compreende o mundo como você está compreendendo agora, que você está assistindo essa reunião, que você está ouvindo essa conversa, que você é um ser humano, que você tem dificuldades, que você tem uma história, que você tem uma cultura, que você tem uma parentela e essa parentela trava uma relação de determinada qualidade com você, de determinado perfil, e você trabalha num determinado ramo. O que dá isso tudo? Um conjunto de compreensão e existência. O que faz com que compreendamos essa existência? Uma ótima maneira de pensarmos esse questionamento é quando nós falamos sobre o sonho.
quando nós conseguimos diferenciar entre quando estamos vivenciando um sonho e quando estamos vivenciando a realidade. É claro que para nós espíritos o sonho ele tem uma outra interpretação, que merece um outro estudo, que merece uma outra reflexão muito bacana, mas que o sonho seria como uma vivência do espírito na realidade espiritual, né? Na pátria espiritual. Ele se desprende do corpo e vai viver. Mas a forma como que nós lembramos, muitas das vezes, não é exatamente aquilo que aconteceu. Aquilo dali é uma tradução do nosso imaginário, da nossa mente, sobre aquilo que aconteceu na espiritualidade. E então, a pergunta central é essa: o que nos dá sentido de existência? O que faz, o que existe, que faz com que nós compreendamos que nós existimos? Se você acompanha nossas reflexões em um estudo recente, que nós dialogamos com vocês sobre algumas reflexões que nos eram muito caras, sobre o trabalho de Joana de Ângeles, que foi o nosso último estudo de terça-feira, mais ou menos aí em torno de um mês atrás, nós falamos sobre o primeiro capítulo do Evangelho e na abordagem de Joana de Ângeles, ela nos deu a resposta a essa pergunta. Bom, se você não assistiu, você pode assistir de novo, vai lá nos nossos arquivos, nas nossas playlists que você vai conseguir encontrar. Se você não assistiu, pode ficar aqui que eu vou falar de novo. O que nos dá sentido de existência é a nossa percepção. Percepção. E o que na verdade é essa percepção? É a nossa capacidade de identificar a realidade. Olha que definição que Joana de Ângeles vai usar. Percepção é a capacidade de nós identificarmos a realidade. Se nós entrarmos mais a fundo no conceito da filosofia, vamos perceber que a ideia de realidade ela é uma ideia muito ampla, chegando a algumas conjecturações de que realmente pensamos que estamos vivendo aquilo que de fato estamos compreendendo como sendo realidade. Mas, para nós, as espíritas, e aqui no nosso estudo de hoje, a gente vai fazer uma abordagem muito interessante. Porque essa identificação da realidade, ela tem um conjunto de instrumentos que nos faz fazer essa identificação. A percepção, ou seja, essa identificação da realidade, ela só acontece em função dos nossos sentidos e da nossa razão. Os nossos sentidos são os mecanismos de nós fazermos as identificações da realidade. É o nosso ouvido, a nossa percepção visual, olfativa, o paladar, o tato, os 5 grandes sentidos que nos permitem conceber o mundo como ele é. Quando eu apalpo uma superfície da mesa, aqui, eu consigo saber a dureza dela, se aquilo dali bater em mim pode machucar, se aquilo é mole, se aquilo é fluido. Eu consigo, através de um som, saber se alguma coisa está próxima, se está distante, que tipo de barulho, se é um barulho mais agudo. Com as experiências, eu consigo identificar se aquele barulho é de um carro, é de um avião, é de uma pessoa falando, é de um animal. Através do cheiro, eu consigo perceber qual é o cheiro que está se identificando e através de um processo de experiência também. Eu consigo fazer o diagnóstico de que tipo de aroma é esse. É um aroma de comida sendo feita, é de perfume, é aquele cheirinho de limpeza de vários tipos de essência que usam para limpar os ambientes. Através da fala, eu consigo me comunicar, expressar tudo isso que eu estou conseguindo. Eu consigo, dentro da capacidade visual, fazer umas identificações de tudo que me cerca, consigo perceber se está próximo, se está distante, qual é a dimensão daquilo, qual é a forma que aquilo se apresenta. Então, esses conjuntos de sentido, eu consigo fazer uma identificação da realidade. Mas essa identificação por si só não ganha sentido sem a razão, sem o conjunto de interpretação. A razão vai entrar aí como uma forma interpretativa. E é claro que a gente não pode deixar de conceber para nós espíritas um outro sentido que a gente pode chamar, é chamado popularmente de sexto sentido, que nós espíritas chamamos de mediunidade, que é a capacidade sensitiva de perceber algo que extrapola os sentidos materiais e entra no campo do sentido espiritual. Essa emancipação da alma através de uma percepção que pode também se dar por meio do sentido, evidência,
a psicofonia, que é a utilização da fala, a audiência, os trabalhos mecânicos, os efeitos físicos, o campo mediúnico, que associado a essa manifestação da razão vai permitir com que nós tenhamos uma percepção da realidade. Nós possamos fazer essa identificação da realidade. E quando nós falamos em realidade, como nós já falamos, nós podemos ter um entendimento desse conceito de uma forma ampla. Mas aqui a gente vai canalizar nossa atenção para que a realidade seja compreendida em dois aspectos. Se ela fala que a percepção é a capacidade de identificar a realidade, podemos dizer que existe uma realidade que é absoluta, que é os fatos por si só, os acontecimentos, que nós, espíritos inferiores, nós não conseguimos alcançar. Os únicos que conseguem alcançar uma percepção absoluta são os espíritos superiores, que já atingiram o grau de perfeição. Porque o fato de nós identificarmos a realidade, ele acaba tendo um nível escalonado. Nós temos uma escala de compreensão da relação de realidade na nossa vivência. Por exemplo, se eu estou num ônibus, numa condução, imagine vocês, quem aqui, acredito que todos aqui conheçam o sistema de transporte da nossa cidade, que é extremamente um sistema que exige muito do nosso preparo físico, da nossa paciência. E eu estou lá em pé, cansado depois de um dia de trabalho, e eis que aparece um lugar para sentar. Bom, o que eu faço? Naturalmente, se aparece um lugar, eu, por estar cansado, necessitado, eu vou sentar e descansar. Quando eu olho para o lugar e vejo que aquele local vai satisfazer a minha necessidade, eu estou tendo uma percepção, eu estou fazendo uma identificação da realidade circunscrita à minha concepção de realidade. Ou seja, eu estou ligado ao ego, ao eu, estou ligado a mim. O que é importante, sim, sem dúvida é importante, é necessário e está correto, sim, sem dúvida. Contudo, se eu estou ali em pé, sentado, em pé, cansado, e aparece lugar para mim, mas eu percebo que ao meu lado existe uma pessoa com uma idade mais avançada que a minha. Eu consigo, através dos meus sentidos, visual, eu consigo olhar para aquela pessoa e, através da minha experiência, eu consigo identificar que aquela pessoa ela já viveu muito mais tempo. Em função dos aprendizados que eu tive, razão, estudo, eu sei que a pessoa que tem mais idade tem um organismo muito mais fraco do que uma pessoa mais jovem, em linhas gerais. O que eu começo a fazer naquela identificação da realidade? Eu vou fazer um balanceamento. Eu fiz uma identificação, eu vi o meu cansaço, eu vi uma pessoa que pode estar potencialmente mais cansada que eu, e existe um lugar para onde a pessoa possa descansar. E aí acaba surgindo para mim um conjunto de opções. Eu posso sentar, eu posso ceder lugar para essa pessoa, ou eu posso simplesmente não fazer nada. As coisas aparecem, eu fico parado no meu lugar para que as coisas ao redor possam acontecer. Bom, quando eu tenho a percepção minha e com o outro, eu estou ampliando a minha identificação de realidade. Por quê? Eu vejo a minha necessidade, eu conjecturo uma necessidade do outro, e aí eu trago uma relação. Isso, se nós levarmos em escalas cada vez maiores, nós chegamos ao ponto de querermos identificar uma realidade muito mais planetária. Mas para isso nós não temos capacidade, sentidos suficientes para identificarmos a realidade de uma forma absoluta, que seria a relação humanitária no nosso planeta. A relação do nosso planeta dentro de um cosmos, como se dá essa relação da individualidade, nas minhas manifestações íntimas, como que se acontecem as minhas emoções com o meu organismo, com minha saúde. Isso é identificação de realidade. Identificar a realidade é conseguir conjecturar. A realidade absoluta
é eu conseguir dimensionar maior quantidade de informações. Absoluta significa aquela que eu consigo levar em consideração todos os perfis que coabitam dentro daquela realidade, todas as variáveis, todas as ideias, todos os pensamentos, todos. O que nós, espíritos inferiores, com capacidade limitada ainda, nós conseguimos ter uma identificação da realidade relativa. Por quê? Porque nós dimensionamos a interpretação dos fatos a partir de um conjunto limitado de informações. Quando nós percebemos uma pessoa acamada, doente, nós estamos observando ali aquela pessoa doente. Quando nós somos próximos àquela pessoa e percebemos que aquela pessoa está acamada e doente, por uma série de equívocos que cometeu ao longo da vida, que mesmo sendo avisada, preferiu continuar no erro, nós chegamos ao ponto de identificar uma realidade mais ampla. Então, o meu entendimento sobre aquele processo vai ser diferente de alguém que só conhece a pessoa naquele momento, no momento da fragilidade. Então, aí nós temos realidades diferentes, aquele que é próximo e aquele que é distante. Então, vamos compreender o momento de forma diferenciada. Quando eu compreendo o momento de forma diferente, eu acabo lidando com aquele momento de forma diferente. E esse lidar, eu estou falando das condições emocionais. Eu trabalho as minhas emoções, minha mente, minha interpretação daquilo e minha forma de vivenciar aquilo de formas diferenciadas. Por isso que nós trabalhamos a questão de relatividade na solução de problemas. A doutrina espírita nunca dá receita de bolo. Para você resolver esse problema, você deve fazer isso. Se você for em algum diálogo fraterno, e se você ouvir alguém te dar receita de bolo, para você sair desse problema, você tem que fazer isso, isso, isso. Abra seus olhos, porque isso não é espiritismo. Isso é aconselhamento, isso é dicas de bem-estar, autoajuda. O que nós precisamos entender é que a doutrina espírita fala, nós precisamos identificar a melhor saída para nós naquela situação. É claro que nós precisamos entender a proposta espírita e muitas das vezes estamos em condições que não conseguimos concatenar ideias assertivas sobre solucionamento de problemas. Eu estou passando por um grande problema no meu relacionamento conjugal. Eu vou buscar ajuda e a pessoa fala, você deve compreender, você deve conversar mais, você deve reservar mais momentos especiais para viver. Isso são sugestões, mas somente eu vou poder vivenciar aquilo da melhor forma. Eu preciso entender que todo o conjunto de informação que eu recebo, eu preciso traduzir a minha realidade, porque são realidades distintas. Quem ajuda, quem traz a informação espírita, ele tem uma realidade, uma vivência. Eu que estou ouvindo, eu vou precisar traduzir aquilo dentro da minha realidade, ou seja, usar a minha razão. E essa razão, quando nós falamos dentro da capacidade perceptiva, ela é a manifestação do espírito, o conjunto de conhecimentos que o faz interpretar aquela realidade. Todos nós vivemos em função disso. E o mais bacana de pensar sobre isso tudo é que essa percepção, capacidade de identificar a realidade, dentro de tudo isso que nós falamos até agora, é um atributo do espírito. Nós temos isso de forma inata, gente. Todo serzinho nasce com essa característica, se amplia e se desenvolve à medida que esse espírito evolui, seja dentro da encarnação, seja no conjunto das encarnações. E aí, isso passa a ser um atributo, isso é um atributo do espírito. Quando viemos de fábrica, Deus já nos colocou com essa característica aí, capacidade de perceber tudo que está à volta. Tanto que nós podemos observar pessoas que são limitadas nos seus sentidos, alguém que não consegue ouvir, ver, não consegue falar, dificuldades motoras, não consegue ter o tato de forma convencional, essas pessoas tendem a desenvolver os outros sentidos
de forma a, de certa forma, né, eu vou usar essa expressão leiga, de forma a compensar os sentidos que lhe faltam. Normalmente uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, tende a ouvir e consegue ter uma percepção auditiva muito maior do que aquele que enxerga. Isso é um processo que a neurociência explica bastante, mas o que eu estou falando que é uma manifestação do espírito. Porque a neurociência vai explicar o mecanismo cerebral, e a neurociência não vai conseguir chegar ao nível espiritual, a conexão do espírito, porque o cérebro só funciona daquela forma porque o espírito está ali presente, impulsionando aquela aptidão, aquele desenvolvimento. Que isso é uma informação categórica para todos nós. Bom, e isso, essa percepção, a identificação da realidade, ela vai se desenvolver cada vez mais e vai nos permitir fazer uma interpretação dessa realidade. E como que eu vou desenvolver a minha percepção? Como que eu vou fazer com que a minha identificação da realidade seja o mais ampla possível, permitindo uma maior identificação das circunstâncias das coisas? Entendo que quanto mais eu faço uma identificação da realidade, quanto mais a minha percepção me reduz a dimensão da realidade, quanto mais a minha noção de realidade é mais circunscrita à minha forma de pensar, à minha forma de ver, eu tenho dificuldades em viver melhor. Quanto mais eu amplio, e aqui eu não estou falando de nós deixarmos os nossos valores de lado, eu estou falando de ampliação da compreensão da realidade. Quando eu amplio e percebo que existem outras maneiras de se entender, que existem outras maneiras de se vivenciar um problema, de solucionar uma coisa, de adquirir um conhecimento, a minha interpretação desse mundo é mais ampla e é mais generosa. E eu consigo lidar melhor com as situações. Vê como isso nos refaz emocionalmente, nos ajuda a refazer emocionalmente? E como que eu acabo estimulando o desenvolvimento dessa minha percepção, dessa identificação da realidade? Ela está relacionada diretamente com a nossa consciência. Maior percepção, maior consciência, maior consciência, maior percepção. Estrava uma relação que na matemática a gente fala de proporcionalidade, né? Quando uma cresce, a outra também cresce. Então elas são proporcionais. Quanto maior é a minha dilatação de consciência, eu consigo entender mais a realidade. Quanto cada vez mais eu percebo a realidade, mais a minha consciência se desenvolve. Mas só para lembrar, sabe o que é a consciência? Bom, consciência, a gente vai usar uma expressão bonita de Emmanuel, né? É a centelha divina em nós. Olha que bonito, né? Emmanuel vai dizer que a consciência é a centelha divina em nós. O que é essa centelha divina em nós? A consciência é justamente a nossa conexão com Deus, é a nossa linha direta com Deus. E Deus está presente em nós por meio da consciência. Mas como eu consigo identificar a consciência em mim? Ela se expressa e manifesta através de um ponto que a gente, às vezes, não leva em consideração na nossa vivência, no nosso dia a dia, que é a intuição. A intuição é a manifestação clara e direta da divindade. Precede até mesmo a razão, que é um instrumento da percepção, mas ela precede a razão, porque a intuição é justamente essa conexão que a gente tem com Deus. E Deus é absoluto, é pleno. E quando nós temos essa conexão, nós nos afinizamos, e isso está ligado diretamente ao campo da sensibilidade, que a gente falou aqui, né, em sexto sentido, que é a mediunidade, é o campo de dilatação. Nós ampliamos a nossa conexão com a consciência e a manifestação dela, através da intuição, vai se tornando cada vez mais forte, mais impressionável na nossa vida. Ela vai causando uma impressão, uma marca mais ativa na nossa vivência. Que muitas das vezes nós não podemos confundir também intuição com impulsão, né? Impulsão é aquilo que eu faço ao arrobo das minhas emoções, ignorando os raciocínios, as interpretações lógicas. Eu tenho vontade de fazer, eu vou e faço.
A intuição, pelo contrário, ela é como se fosse uma resposta para uma indagação. Ela te dá uma sinalização sobre algo que está acontecendo. É aquela sensação de que, exemplos clássicos, né? Eu adoro dar esse exemplo. É aquele campo que existe um caso muito interessante. Minha mãe conta que certa vez ela estava na cozinha lavando a louça. Em determinado momento ela bateu uma intuição, né? Veio aquilo, ela fala assim, veio aquilo na minha mente, ou seja, bateu aquela intuição, aquela conexão de ir olhar a minha irmã, que ainda era bebê na época. Quando ela chegou lá no quarto, ela viu que minha irmã estava pulando o berço. Criança pequena, né? Quando começa a dominar sua motricidade, ela começa a subir. E ela estava subindo para transpor o berço. E o berço era alto, né? Aqueles berços, estrutura mais antiga, o berço era alto, uma queda ali poderia machucar seriamente ela. E foi naquele instante que ela conseguiu providenciar. Mas de onde veio isso? O campo intuitivo, daquela percepção, da conexão sensitiva, da percepção do anjo da guarda falando, essa manifestação, essa conexão que nos dá, essa recepção da fala de Deus em nós. Então a consciência é justamente isso, essa conexão que se manifesta através da intuição, a qual faz nos dilatar a percepção e nos faz compreender a realidade de uma forma mais ampla e nos dá cada vez mais um sentido de existência cada vez maior, mais expressivo, maior. Todo esse conjunto mental, todo esse conjunto de ideias, ela vai nos trazer uma reflexão íntima de identificação de quem realmente somos. A pergunta quem somos passa a ganhar um sentido cada vez mais expressivo. Seguindo dentro desse caminho, na filosofia espírita, é claro que se nós indagarmos quem somos, em diferentes outras filosofias, a gente vai ver que existem diferentes respostas. Mas para nós, aqui, espírita, dentro do canal que estamos dialogando, vamos entender que quem realmente nós somos uma essência espiritual que transcende esse corpo material que nós vemos. Então, a nossa compreensão de existência, ela se dilatou através da minha percepção, das minhas identificações, da minha interpretação dessa realidade por meio da razão. Eu consigo entender que eu sou um espírito e que esse corpo material, ele simplesmente é um instrumento para eu, espírito, realizar alguma coisa. E aí, nesse questionamento, eu tento descobrir o que é essa coisa, para que eu estou aqui, qual é o sentido de estar aqui. E os espíritos vão, através das pesquisas de Kardec, a partir dos fenômenos das mesas girantes, e através da comunicação, da identificação de que éramos espíritos que estavam se manifestando ali. E ele começa a identificar a mediunidade. E os saberes desses espíritos são notáveis, se diferenciam de todos mais. E percebe que existe um gradiente absoluto de espiritualidade. Um gradiente que vai absoluto no sentido de que existe diferença entre espíritos. Que esses espíritos conseguem galgar degraus. Ele consegue dimensionar que existem mentes sublimes que presidem e direcionam os destinos da humanidade. E que essas mentes afirmam que o nosso propósito de existência são dois. O primeiro e maior importante sentido da encarnação, está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, é a perfeição. O objetivo central de nossa existência é a perfeição. Atingimos a perfeição moral. A perfeição não é o teu corpo esbelto de um deus grego da maior beleza compreendida. Esse deus grego, essa beleza bonita, ela vai se deitar ao túmulo. E o que vai permanecer é o espírito, essa força superior que preside os acontecimentos da nossa vida. Não é o corpo, é o espírito. E esse espírito vai se manifestando cada vez mais sublimemente através das nossas conexões cada vez mais intensas com as leis de Deus. Então, compreender Deus e o propósito de estarmos aqui, e o por meio de que os mecanismos, as interpretações, são um meio essencial de nós progredirmos moralmente. E o farol, a linha
mestra de nossa existência é Jesus Cristo. Jesus é a nossa linha mestre para o crescimento, para a transformação, para a melhoria cada vez mais e mais da nossa existência. Então, essa vivência acaba se tornando cada vez mais transformadora. Nos identificamos quem realmente somos, atingimos a perfeição. E aí, atingindo a perfeição, nós acabamos veredando para o segundo objeto. Atingimos a perfeição e chegamos ao segundo objeto da encarnação, que é nos preparar para tomar parte na obra da criação. Existe uma parte da criação de Deus que é direcionada para as minhas responsabilidades e minha capacidade. Deus trabalha a todo instante e quer que nós trabalhemos também. A perfeição não é a inação. A perfeição é o trabalho pleno e contínuo. E quando nós chegarmos ao estágio superior, nós chegaremos ao segundo estágio, que é tomarmos parte no que nos cabe na criação de Deus. E aí, conseguimos identificar a resposta central para a nossa indagação de hoje. O que é a vida? A vida é o período em que nós desenvolvemos a nossa moralidade para assumirmos nosso papel na criação, tomarmos a parte na criação e presidirmos e direcionarmos os diversos destinos que estarão sobre a nossa responsabilidade. É o que Jesus faz. Jesus atingiu a perfeição e ele toma parte na criação. Ele guia-nos como um irmão maior, mais velho, mais experiente, guia-nos ao encontro de Deus. Jesus é a ponte entre nós e Deus, numa compreensão mais dilatada, numa vivência cada vez mais sublimada. A partir do momento que a gente compreende a vida, que é um processo para a evolução moral, o transformamento do espírito, a gente acaba fazendo alguns questionamentos, muito notadamente para nós que estamos dentro da vivência religiosa. Mas, Rafael, existem muitas pessoas que entendem que o propósito da vida é a melhoria, mas não conseguem vivê-la plenamente, não conseguem atingir os verdadeiros princípios. O que acontece? Jesus já previa isso. Quando Jesus falou na relação entre Deus e Mamon. Quando ele fala isso, ele está falando dentro de uma dualidade em que nós vamos existir. Dentro da pedagogia de Deus, o processo de reencarnação é um processo que nós vamos experienciando e lapidando o espírito para atingirmos a perfeição, onde nós não precisamos mais submeter a matéria, até mesmo porque ela não nos vai submeter às múltiplas aflições. Dado o exemplo de Jesus, que ao reencarnar, ao coabitar na matéria conosco, se tornou o melhor exemplo de superioridade e vivência. Só que só existe essa dualidade de Deus e Mamon para aqueles que não conseguem centrar a vivência dentro da espiritualidade. Porque quando nós centramos a nossa vivência dentro do espírito e para o progresso dele, a matéria passa a ser secundária e vive em favor daquilo. E aí, a todo dia, a todo instante, eu penso qual é o propósito de eu estar aqui. Qual é o propósito de eu trabalhar? Qual é o propósito dessa alimentação? Qual é o propósito da minha casa ser assim? Qual é o propósito de eu me vestir assim? Tudo isso vai compor a minha moralidade, vai compor o meu desenvolvimento. Tudo à nossa volta passa a ter um sentido de moralidade. Se pensamos que em dado momento na nossa vida não existe sentido, que não existe nenhum propósito para aquilo, eu vou sentar aqui no sofá e vou ficar aqui parado, isso não tem sentido para a minha existência. É só um momento. Tudo, qualquer segundo da nossa existência compõe o nosso progresso evolutivo. É claro que precisamos entender como isso funciona. Então você está falando que eu devo me abstrair das expressões da vivência material? Não estou falando disso. Eu estou falando que você deve identificar se essa experiência material que você está adotando agora, ou ao longo da sua vivência, em cada momento, ela compõe para a sua evolução moral. Esse é o sentido, é o propósito central. E à medida que nós vamos cada vez ampliando nossa percepção, vemos cada vez a realidade mais dilatada e a nossa existência vai ganhando um outro sentido cada vez mais amplo. E a nossa vida, que é um processo para nós evoluirmos, vai ganhando volume cada vez mais e mais. Para finalizarmos, a gente pode refletir um ótimo exemplo sobre isso.
Imagine que a gente tem que ir fazer alguma atividade sob o sol, receber aquela insolação danada, e aí eu coloco aquelas blusas de proteção de UV modernas que existem hoje, e aí eu coloco elas. Vou, faço minha atividade e volto. E percebo que meu corpo ficou protegido da insolação, não queimou a minha pele. O que de fato aí é importante? A blusa que me protegeu da queimadura do sol ou o meu corpo que foi protegido pela blusa? Ora, o raciocínio é simples. O que é protegido é o mais importante. Se eu utilizo a roupa para proteger o meu corpo, é porque o corpo é mais importante. A blusa pode pegar o sol, mas o meu corpo precisa, porque ele tem limitação. Nessa mesma metáfora, é a mesma analogia entre espírito e corpo. O mais importante é o espírito, que se utiliza do corpo para sua missão, que é o progresso moral, a vivência. Após nós desenvolvermos essa etapa, retornamos ao plano espiritual e o corpo fica aqui. Então, pensem nisso em todos os momentos do nosso dia a dia. O espírito é sempre mais importante. O corpo é nosso instrumento que devemos utilizá-lo como sabedoria. Não somente o corpo, como toda a matéria. Tudo deve ser utilizado para a nossa melhoria, que é o nosso grande objetivo. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos iluminar sempre. Hoje a gente avançou um pouquinho no nosso dissertação, que é um tema empolgante, a gente fala bastante. Poderíamos ficar aqui falando bastante, cada vez mais, mas vamos respeitar o nosso momento. E como eu prometi para vocês, agora aqui no final nós teremos uma participação especial num lugar extremamente especial para todos nós. Convido em preparação para a nossa prece, nosso querido Coral Espírita de Santa Cruz, o Coresc. Com vocês, em preparação para a nossa prece, o Coresc.
embalados por ela, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, Senhor. Agradecemos tua luz, teu carinho, teu amor. Que possamos estar contigo, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Se cuidem. Jesus abençoe e ampare a todos.